Poucas invenções mudaram o mundo tanto quanto a pólvora. Historicamente, as guerras eram decididas por combates corpo a corpo entre homens. Armas de longo alcance, como besta, funda e arco e flecha, geralmente serviam de apoio aos combatentes armados com espadas e lanças. A pólvora mudou tudo isso. Ela tornou obsoletos equipamentos militares que existiam há milênios, como a armadura, o escudo ou a catapulta. Foi um dos maiores motivos pelos quais os europeus acharam tão fácil conquistar o Novo Mundo, muitas vezes com apenas alguns milhares de homens. Como a pólvora foi descoberta, muitos sabem que surgiu na China, mas como se espalhou pelo mundo? Neste vídeo, vou responder todas essas perguntas. Primeiro, precisamos fazer a pergunta mais importante: o que é a pólvora? Para entender o fogo de artifício da pólvora, é preciso antes compreender o fogo comum, como o de uma vela. O fogo precisa de três coisas: combustível, oxigênio e calor. O calor quebra as moléculas do combustível, permitindo que elas reajam com o oxigênio. Essa reação gera mais calor, quebrando mais moléculas que reagem com mais oxigênio. Isso cria uma reação em cadeia que continua até que o fogo fique sem combustível ou oxigênio. No entanto, isso não explica tudo. O mais importante é que não explica quão rápido a reação vai acontecer. Algumas coisas queimam muito rápido, por exemplo, gás natural. Outras coisas queimam devagar, por exemplo, uma vela. O que determina a velocidade com que algo vai queimar? O fator principal é, na verdade, a rapidez com que o oxigênio pode entrar na reação. Uma chama comum, como a de vela, consome oxigênio ao redor, o que limita sua velocidade de queima. Isso levanta a questão: e se houvesse uma substância que liberasse oxigênio ao queimar? Então não haveria necessidade de oxigênio do ar. Sem essa limitação, o fogo queimaria rapidamente e toda a energia seria liberada de uma vez. Essa substância não existe na natureza, mas pode ser facilmente produzida com materiais comuns. Como combustível, podemos usar enxofre e carvão, ambos facilmente disponíveis. Para fornecer oxigênio, adicionamos o salitre, ingrediente essencial encontrado em cavernas. O salitre, ou nitrato de potássio, libera oxigênio ao queimar. Misturar esses ingredientes nas proporções certas gera uma substância que queima instantaneamente: pólvora. Como os humanos a desenvolveram? Quando essa substância surpreendente surgiu? Não é possível saber exatamente quando ou quem inventou a pólvora, mas isso é conhecido. Ela foi criada na China após experimentos com alquimia. A alquimia existiu de alguma forma em muitas civilizações diferentes. Os humanos sempre se fascinaram por materiais com propriedades únicas: ouro, que não enferruja, mercúrio, o metal líquido, e enxofre, a pedra que queima. Porém, os objetivos dos alquimistas nem sempre coincidiam. Alquimistas europeus eram obcecados em transformar metais comuns em ouro. Já na China, eles buscavam a imortalidade, tentando criar uma poção da vida eterna. O desejo chinês de criar um elixir da vida atravessou séculos e acabou matando muitos imperadores. Muitas das misturas que eles faziam continham metais tóxicos, como chumbo ou mercúrio. Os imperadores chineses estavam se envenenando com esses coquetéis tóxicos já em 210 a.C. e até 1735. Por exemplo, o imperador Xianzong da dinastia Tang enlouqueceu por causa da ingestão de mercúrio. Seu comportamento errático acabou levando ao seu assassinato pelos eunucos da corte. Os chineses nunca criaram uma poção da vida eterna, mas seus experimentos levaram a outra descoberta. Ironicamente, ao buscar a vida eterna, eles descobriram a receita da pólvora usada principalmente para matar. Não sabemos exatamente como o desenvolvimento aconteceu, mas podemos ter certeza de que não foi da noite para o dia. O desenvolvimento da pólvora foi gradual, com alquimistas aprimorando a receita ao longo do tempo. Os primeiros experimentos geraram uma substância não explosiva, mas altamente inflamável. Por exemplo, um texto chinês do meio dos anos 800 fala sobre uma mistura de enxofre, salitre, mel e um cristal conhecido como realgar. O texto diz que a mistura pode ser perigosa, gerando muita fumaça e chamas. Alguns alquimistas sofreram queimaduras graves, e isso até levou a incêndios em casas.
Essa mistura não era pólvora, mas estava quase lá. Por não ser explosiva, as pessoas não podiam usá-la para fabricar armas como canhões ou mosquetes. No entanto, o pó queimava de forma muito intensa, e por isso as pessoas começaram a experimentar com ele para criar todos os tipos de armas incendiárias. Um exemplo era a flecha de fogo. Flechas de fogo já existiam há tempos, com materiais inflamáveis presos ao cabo. Porém, a pólvora possibilitou flechas de fogo mais eficazes, com queima mais intensa e duradoura. Outra arma primitiva de pólvora foi a lança de fogo. Era uma lança comum com um pacote de pólvora preso perto da ponta, criando um efeito semelhante a um lança-chamas. A pólvora dava à arma apenas uma vantagem inicial de choque no combate corpo a corpo. Muitas armas de pólvora antigas eram absurdas, algumas até usavam animais. Um exemplo era o pássaro de fogo, que era exatamente isso. Um pássaro com um pacote de pólvora amarrado era aceso e solto em direção ao inimigo. Animais como bois também foram usados como armas incendiárias. É difícil determinar quando as armas de pólvora foram usadas pela primeira vez em guerras, porque isso depende da definição de arma de pólvora. Como você pode ver, uma forma primitiva de pólvora foi usada em armas incendiárias por muito tempo. Para mim, porém, para realmente ser considerada uma arma de pólvora, precisa haver uma explosão e não apenas um fogo intenso. É impossível dizer exatamente quando as primeiras armas explosivas foram usadas. Textos chineses dos séculos XI e XI primeiro mencionam várias armas, mas não se sabe se eram explosivas ou só incendiárias. O primeiro relato realmente detalhado do uso de armas explosivas de pólvora foi no cerco de Kaifeng, em 1126. Kaifeng era a capital da dinastia Song, que governava o sul da China. A cidade estava cercada pelo exército da dinastia Jin, do norte da China. Os atacantes Jin não imaginavam que encontrariam um dos primeiros exemplos históricos de armas explosivas de pólvora. Quando se aproximaram das muralhas, soldados Song apareceram acima, cada um segurando o que parecia ser um embrulho de papel. Eles jogaram os embrulhos sobre as muralhas nos guerreiros Jin abaixo. Ao tocarem o chão, houve um estrondo e a terra tremeu. O som mergulhou os soldados no caos, quebrando a formação. O que os guerreiros Song estavam usando era uma nova arma que eles vinham desenvolvendo, que chamavam de bomba estrondo. Eram feitas de bambu ou papel com pólvora e foram das primeiras armas realmente explosivas da história. Das muralhas de Kaifeng, soldados Song lançavam bombas estrondo nos Jin, causando pânico nos atacantes. Segundo testemunhas, muitos fugiram, uivando de medo. Apesar disso, no final, os defensores não conseguiram realmente resistir ao cerco e a cidade caiu para os Jin. Até onde sabemos, as bombas trovão usadas no cerco de Kaifeng não eram fortes o bastante para matar alguém. Elas provavelmente só conseguiam chocar e assustar o inimigo, mas não tinham um impacto explosivo para serem realmente letais. Bombas letais por explosão só surgiriam décadas depois do início dos anos 1200. A principal diferença entre elas e a bomba anterior era que utilizavam um invólucro de ferro fundido duro. Assim, a pressão da pólvora aumentaria até romper o ferro fundido, gerando uma onda de choque maior. Eram esferas pretas com pavio, muito parecidas com o ícone de bomba conhecido dos videogames. Um dos primeiros relatos do uso dessas bombas é durante o cerco de Qizhou, em 1221, outra batalha entre as dinastias Song e Jin. Os Song defendiam Qizhou dos atacantes Jin com milhares de armas de pólvora, incluindo as bombas Thunderclap já mencionadas. No entanto, os Jin haviam desenvolvido suas novas bombas de ferro fundido e elas iriam se mostrar devastadoramente eficazes. Eles lançaram bombas sobre as muralhas e causaram estragos na cidade. Segundo o comandante Song, seus homens tiveram cabeças, olhos e bochechas destruídos. O comandante conseguiu colocar as mãos em uma das bombas e examiná-la. Ele disse: feitas de ferro gusa com cerca de 5 centímetros, fazem as muralhas tremerem. As bombas se mostraram decisivas no cerco e, após semanas de bombardeio, as forças Jin tomaram a cidade. Dito isso, é importante lembrar que essas bombas ainda tinham grandes problemas e eram muito pouco confiáveis. Frequentemente explodiam antes do previsto ou nem explodiam. Em meados da década de 1250,
A pólvora já fazia parte do arsenal padrão de guerra na China, mas a pergunta permanece: como ela chegou à Europa? Infelizmente, nós realmente não sabemos exatamente como a pólvora chegou à Europa, e provavelmente nunca saberemos. Historiadores divergem sobre como isso ocorreu, mas uma teoria principal é que foi trazida pelos mongóis. A era mongol iniciou em 1206, quando Timur foi coroado Gengis Khan, rei supremo da Mongólia. Ele passou 40 anos unindo tribos mongóis e, sob sua liderança, os mongóis iniciariam uma conquista impressionante. Nas décadas seguintes, os mongóis formaram o maior império terrestre da história, matando dezenas de milhões de pessoas. Os mongóis conheciam a pólvora, mas ela não era essencial em suas guerras, possivelmente por falta de matérias-primas para produzi-la. Eles construíram seu império graças à incrível maestria na equitação. Os homens mongóis cresceram em meio a cavalos, o que significava que, na idade adulta, eles conseguiam se movimentar sem usar as rédeas, atirando flechas com precisão, mesmo a galope. O exército mongol focava quase só na cavalaria. Cada homem tinha 5 cavalos, garantindo mobilidade superior a qualquer exército da época. Os mongóis provavelmente tiveram contato com a pólvora pela primeira vez durante a conquista da China no Oriente. Inicialmente, eles tiveram armas de pólvora usadas contra eles. Por exemplo, em 1232, os mongóis sitiaram a capital Jin, Kaifeng. Os defensores Jin empregaram as bombas de ferro fundido citadas antes, causando grande devastação. Quando os mongóis se aproximaram das muralhas, os defensores baixaram uma bomba presa a uma corrente. Segundo um cronista, todos os soldados atacantes foram destruídos, sem deixar vestígios. Mesmo assim, os mongóis tomaram a cidade e conquistaram toda a dinastia Jin, em 1234. Durante todo o século XIII, os mongóis continuaram sua conquista e construíram um enorme império que se estendia da China, no leste, até a Europa, no oeste. Essas conquistas podem ter espalhado a pólvora pelo mundo, já que a linha do tempo coincide. As primeiras fórmulas de pólvora surgiram no Oriente Médio por volta de 1260, quando os mongóis chegavam. A primeira menção à pólvora na Europa Ocidental foi em 1267, nos escritos do filósofo inglês Rogério Bacon. Bacon escreveu sobre um brinquedo infantil de som e fogo, feito com pó de salitre, enxofre e carvão de avelã. Ele descreveu seu efeito. Pelo clarão, combustão dos fogos e horror dos sons, maravilhas podem ser feitas. A primeira menção à pólvora na Europa foi feita por um homem na Inglaterra. No extremo oeste da Europa, há poucos registros da transferência da pólvora do leste para o oeste. As primeiras evidências da pólvora praticamente não existem nas regiões entre a China e a Europa. Alguns historiadores acreditam que a pólvora pode ter sido descoberta independentemente na Europa, embora essa não seja a opinião predominante. Alguns pontos-chave levam a maioria dos historiadores a crer que a pólvora veio da China. Temos registros de fórmulas de pólvora chinesa desde 1044, enquanto na Europa a primeira menção é só em 1267, quase 2 séculos depois. Outro ponto importante é que temos registros de todas as experimentações que os chineses fizeram. Aos poucos, eles foram refinando a fórmula da pólvora. Podemos ver como eles foram melhorando na fabricação da pólvora ao longo do tempo. Esse progresso lento rumo à pólvora potente contrasta com a Europa, onde ela surgiu de forma repentina nos registros. Na Europa, menos de um século separou a primeira menção da pólvora de seu uso em canhões, sugerindo que adotaram uma tecnologia madura da China sem precisar de muita experimentação. Um último ponto interessante é que as primeiras receitas de pólvora incluíam aditivos como sal, amoníaco e arsênico, que na verdade não aumentavam a eficácia da pólvora. Os mesmos ingredientes ineficazes aparecem nas fórmulas chinesas, e é improvável que ambos os lugares os adicionassem por coincidência. Curiosamente, as primeiras receitas de pólvora do Oriente Médio frequentemente citavam a China. O salitre era conhecido como neve chinesa e as flechas de fogo como flechas chinesas. A palavra árabe e persa para pólvora era droga de fogo, que também era como os chineses a chamavam. No final, não há evidências suficientes sobre como a pólvora chegou à Europa, mas sabemos que ela já estava lá por volta de 1200. Então, quando a pólvora foi usada pela primeira vez em armas na Europa? Bem,
A primeira representação de algo parecido com um canhão é de 1326 em um manuscrito de um estudioso inglês. A imagem mostra um homem acendendo um pavio e disparando uma grande flecha. Não se sabe quando as armas de pólvora foram usadas pela primeira vez em batalha. De acordo com um historiador, pode ter sido no cerco de Cividale em 1331, mas essa não é uma opinião consensual. A primeira confirmação do uso de armas de pólvora em combate ocorreu na Guerra dos 100 Anos entre Inglaterra e França. Esse enorme conflito aconteceu porque os reis da Inglaterra acreditavam que tinham direito ao trono francês. Em 1346, ambos se enfrentaram perto de Crécy, norte da França. A batalha foi uma grande aposta para os ingleses. O rei e seu filho estavam no campo de batalha, então uma derrota poderia resultar na captura ou morte de ambos. Para os franceses, a vitória poderia ter eliminado toda a dinastia inglesa em uma só batalha. Além disso, o exército inglês estava em grande desvantagem numérica. Os números são incertos, mas eles tinham cerca de 4.000 cavaleiros, 7.000 arqueiros e 5.000 lanceiros. Os franceses tinham até 80.000 homens e uma das melhores cavalarias pesadas da Europa. No entanto, só os ingleses tinham uma carta na manga: 5 canhões primitivos. Eram muito básicos, pequenos tubos de bronze ou ferro presos a estruturas de madeira. Eles poderiam, na verdade, ter sido ribaldequins, onde vários canhões eram organizados em um carro e disparavam uma salva. Esses, às vezes, eram chamados de canhões-órgão, porque seus vários canos, dispostos lado a lado, lembravam os tubos de um órgão. Os canhões eram muito difíceis de usar corretamente e, por isso, só podiam ser manuseados por especialistas. Na verdade, testar aquelas armas experimentais e imprevisíveis quando tanto estava em jogo provavelmente não era uma decisão sábia. Para os soldados ingleses, a adoção daquela nova arma provavelmente não foi muito bem recebida. Os soldados geralmente odiavam novidades, e a pólvora era associada ao trabalho misterioso dos alquimistas. Então, provavelmente parecia perigosa, pouco confiável e talvez até azarada. Além disso, lutar à distância não era respeitado. Guerreiros aristocráticos julgavam arqueiros covardes por atacarem à distância, evitando o combate corpo a corpo honroso. No fim, os ingleses venceram a Batalha de Crécy, mas os canhões não foram decisivos. As novas armas derrubaram alguns franceses de seus cavalos, mas não causaram dano real. Isso porque a pólvora ainda era fraca, e os próprios canhões eram pouco confiáveis e ineficientes. A precisão deles era ruim, e recarregá-los era um processo lento e complicado. Dito isso, provavelmente causaram impacto psicológico nos franceses, pois a maioria das tropas nunca tinha visto algo assim. Armas de pólvora mudaram a guerra, principalmente nos cercos. Durante a Idade Média, castelos de pedra e muralhas das cidades eram quase invencíveis, frequentemente forçando exércitos atacantes a cercos longos e custosos para tentar famintos os defensores. Com suprimentos, defensores resistiam por meses, frequentemente superando atacantes. A força do castelo estava nas muralhas altas e espessas, resistentes até a catapultas. As armas de pólvora mudariam isso, mas não de imediato, levaria tempo. Os primeiros canhões não tinham potência para atravessar pedra. Após vencer em Crécy, o rei Eduardo da Inglaterra tentou usar canhões no cerco a Calais, mas foram ineficazes. A pólvora dele era fraca e as balas de canhão pequenas e lentas demais para romper as muralhas francesas. No entanto, estava claro que, se os canhões pudessem ser feitos mais poderosos, eles mudariam completamente o jogo nas guerras de cerco. Cientes disso, artilheiros, fabricantes de pólvora e metalurgistas inovaram, criando novas técnicas para trabalhar metal e armas. Cresceram rapidamente em tamanho e potência, desenvolvendo logo grandes canhões, chamados bombardas, as primeiras armas de pólvora eficazes. As bombardas disparavam balas de canhão enormes, às vezes com mais de 100 quilos. As muralhas de pedra não resistiam ao impacto, permitindo aos atacantes abrir brecha e invadir. As bombardas eram eficazes e logo se espalharam pela Europa. Menos de 10 anos após os canhões serem usados na Batalha de Crécy, o poeta Petrarca observou: esses instrumentos, que disparam bolas de metal com um barulho tremendo, eram muito raros há alguns anos e eram vistos com grande espanto e admiração. Hoje, eles são tão comuns e familiares quanto outras armas.
As mentes humanas aprendem rapidamente as artes mais perniciosas. Bombardas eram armas aterrorizantes usadas para atacar cidades, forçando os habitantes a suportarem. O estrondo das explosões e o impacto de pesadas bolas de pedra faziam o chão tremer. No início dos anos 1400, as armas de fogo haviam se transformado de curiosidades em ferramentas indispensáveis de guerra. Nenhum comandante começaria uma campanha sem elas. Por exemplo, em 1415, os ingleses sitiaram Harfleur, no norte da França, e usaram suas novas armas com efeito devastador. 12 canhões bombardearam a cidade com pedras de 400 libras, aterrorizando os moradores. Os canhões foram decisivos, tornando o cerco um dos primeiros na Europa onde armas de pólvora tiveram um papel tão importante. De longe, os ingleses destruíram as muralhas da cidade e, vendo que sua situação era desesperadora, os franceses se renderam em apenas 5 semanas. Depois, os franceses dominaram os canhões e mudaram o rumo da Guerra dos 100 Anos contra os ingleses. Em 1449, o exército francês cercou Rouen e bombardeou a cidade com seus canhões. Os habitantes se renderam após apenas 3 dias. 2 meses depois, os canhões franceses bombardearam Harfleur até a rendição, retomando-a dos ingleses. Esses rápidos resultados nas batalhas mostram como a artilharia revolucionou a guerra de cerco, acelerando as vitórias. A Guerra dos 100 Anos terminou em 1453, quando os ingleses foram cercados em Castillon. O exército inglês tentou levantar o cerco, mas os franceses aniquilaram as forças de alívio com seus canhões. Segundo uma testemunha, a artilharia causou grandes danos aos ingleses. Cada tiro derrubava 5 ou 6 homens, matando-os na hora. O líder inglês morreu pelos canhões e os franceses tomaram a cidade. Com a rendição de Castillon, a guerra dinástica que agitou a Europa por mais de 100 anos chegou ao fim. Nesse ano, armas de pólvora tiveram um papel importante em outra batalha marcante na Europa, o Cerco de Constantinopla. Por séculos, Constantinopla foi a capital do Império Romano do Oriente, ou Império Bizantino. Por volta de 1400, o Império Bizantino estava muito enfraquecido e perdera quase todos os seus territórios para os otomanos. Eventualmente, tudo o que restou daquele outrora grande império foi Constantinopla, a histórica capital. Porém, conquistar Constantinopla não seria fácil para os otomanos. A cidade sobreviveu a 20 cercos em séculos, devido às grandes muralhas duplas e à posição estratégica no litoral. Em 1422, os otomanos tentaram usar um canhão para destruir as muralhas, mas ele não era potente o suficiente e, por isso, foram obrigados a recuar. Felizmente para eles, tinham um dos metalúrgicos mais habilidosos da época trabalhando para eles. O húngaro Urbano ofereceu seus serviços ao imperador bizantino, mas recusou o salário por não atender suas expectativas. Urbano procurou o sultão Mehmed, segundo que o recompensaria bem se criasse um canhão capaz de derrubar as muralhas de Constantinopla. Em janeiro de 1453, Urbano criou um enorme bombardeio com cano de 8 metros capaz de lançar uma bala de pedra de mais de meia tonelada. Na verdade, o canhão era tão grande que, durante os testes, eles precisavam avisar os civis das proximidades com um dia de antecedência para evitar que entrassem em pânico. O canhão funcionou bem e foi enviado para destruir as muralhas de Constantinopla. O bombardeio foi certamente impressionante, com grandes bolas de pedra atingindo e sacudindo as muralhas, esmagando pedra sobre pedra. O bombardeio destruiu a muralha externa, permitindo aos turcos aproximar os canhões e atacar diretamente Constantinopla. Eventualmente, os turcos conseguiram abrir um dos portões e invadir a cidade. A importância da pólvora nessa batalha não pode ser exagerada. Os otomanos dispararam mais de 5.000 balas de canhão e usaram cerca de 25 toneladas de pólvoras. Urbano, o húngaro que construiu o grande bombardeio, nunca pôde aproveitar as recompensas do seu trabalho. Acredita-se que ele morreu quando uma de suas invenções explodiu no cerco. Como vemos, as armas de pólvora eram muito imprevisíveis e sujeitas a acidentes. Até agora falei quase exclusivamente sobre canhões, mas é claro que a arma de pólvora mais importante de todos os tempos foi a arma de fogo portátil. Como isso se desenvolveu? As primeiras armas de fogo portáteis na Europa eram pequenos canhões e surgiram no século XIV,
A principal característica de um canhão de mão era a ausência de mecanismo de gatilho. Para usá-lo, o soldado acendia a pólvora com um pavio. Atrás havia um bastão chamado timão, que passava sob o braço do homem e o ajudava a mirar. Como você pode imaginar, eram muito desajeitadas, pouco confiáveis e recarregavam devagar. Infelizmente, há poucas evidências do uso de canhões de mão em batalhas. Provavelmente não há registros porque eles nunca tiveram papel decisivo no campo de batalha. Eles provavelmente estavam presentes na Batalha de Crécy e no Cerco de Calais em 1346, mas é impossível saber se fizeram muita diferença. Muito do que sabemos sobre canhões de mão vem da análise dos poucos que sobreviveram. Um canhão de mão encontrado em Lockholt, Suécia, é a arma de fogo europeia mais antiga já descoberta do século XIV. É pequeno, pesa só 9 quilos e mede 30 centímetros. Historiadores fizeram uma réplica e testaram sua eficácia como arma de fogo. Eles descobriram que ela teve um desempenho surpreendentemente bom e foi capaz de penetrar armaduras de placas medievais muito melhor do que flechas de arcos longos. Ela era mais precisa do que esperado, acertando um alvo parado a 200 metros. Outra descoberta é o canhão de Tannenberg, que data de cerca de 1400. Ele foi encontrado no poço de um castelo destruído e, infelizmente, a madeira apodreceu ao ser exposta ao ar. Essas primeiras armas de fogo eram pouco eficazes e provavelmente nunca tiveram papel crucial em grandes batalhas. Para que elas se tornassem eficazes, 2 desenvolvimentos importantes precisariam acontecer. O primeiro foi uma melhoria na própria pólvora. Inicialmente, as pessoas usavam uma forma de pólvora conhecida como pólvora serpentina, que era uma mistura muito fina de salitre, carvão e enxofre. A pólvora serpentina apresentava problemas, como absorver umidade com facilidade e nem sempre queimar adequadamente. Com o tempo perceberam que a pólvora era melhor. Quando prensada em grãos, a pólvora granulada tornava-se mais resistente à umidade e queimava de forma mais confiável. Isso permitiu a produção de canos mais longos e finos, possibilitando disparos de projéteis menores e mais rápidos. O outro desenvolvimento fundamental que permitiu a criação de pistolas eficazes foi a invenção de um mecanismo de gatilho. Para acender a pólvora, como disse antes, os canhões de mão exigiam que o soldado tocasse a pólvora com um pavio aceso, tornando o processo lento e complicado. As pistolas precisavam de algo mais rápido e confiável. A primeira tentativa foi o arcabuz, em que o soldado puxava o gatilho e um pavio lento acendia a pólvora. Esse sistema apresentava problemas claros, como a necessidade de remover o pavio da arma ao recarregar para evitar acender a pólvora. Como o pavio podia se apagar, ambos os lados eram mantidos acesos. O mecanismo de pavio possibilitou os primeiros revólveres, permitindo carregar várias câmaras e realizar diversos disparos antes de recarregar. O próximo grande avanço nos gatilhos surgiu por volta de 1500, chamado de roda de pederneira. A roda de pederneira gerava faíscas por fricção para acender a pólvora. Primeira arma de fogo com ignição automática. Era uma grande vantagem não precisar segurar um pavio aceso ao recarregar. Dito isso, a roda de pederneira ainda tinha alguns problemas. Era um mecanismo muito complexo e intricado, o que o tornava propenso a falhas. Requeria engenharia precisa, tornando-o caro e acessível só aos mais ricos. Mesmo com limitações, arcabuz e roda de pederneira tornaram armas de fogo mais comuns no campo de batalha. No final dos anos 1400, os artilheiros ainda eram muito superados em número por arqueiros, espadachins e piqueiros, mas seu número estava aumentando constantemente. Infelizmente, não podemos saber exatamente quando as armas portáteis de pólvora foram decisivas em uma batalha pela primeira vez. Uma das primeiras batalhas detalhadas em que tiveram um papel decisivo foi a Batalha de Cerignola, em 1503. Isso integrou às guerras italianas uma série complexa de conflitos do início dos anos 1500. A Batalha de Cerignola viu Espanha e França lutarem pelo domínio do Reino de Nápoles. Os espanhóis tinham cerca de 6.000 homens, incluindo 2.000 mercenários alemães piqueiros, além de cerca de 1.000 homens, armados com uma das primeiras armas portáteis de pólvora, o arcabuz. Eram armas de fogo leves, com calibre pequeno, entre 1 e 2 centímetros. O disparo usava o mecanismo de pederneira citado antes, onde a pólvora era acesa com um pavio de queima lenta.
Os espanhóis eram menos numerosos, mas tinham vantagem pelo terreno. Uma estrada afundou na terra, formando uma trincheira defensiva natural. O comandante espanhol decidiu basear todo o seu plano de batalha em torno daquela trincheira. Ele mandou cravar estacas afiadas no terreno acima da estrada. Na própria trincheira, ele posicionou seus 1000 arcabuzeiros. Quando o exército francês se aproximou, eles não perceberam a estrada afundada. Excessivamente confiantes devido à sua superioridade numérica, avançaram de forma imprudente e foram recebidos com rajadas devastadoras de tiros de arcabuz, sendo abatidos antes que pudessem alcançar as tropas espanholas. Os franceses perderam cerca de 4.000 homens, enquanto os espanhóis perderam só 1/10 disso. O arcabuz garantiu a vitória, tornando esta uma das primeiras batalhas em que armas portáteis de pólvora foram decisivas. Segundo um comandante espanhol, eles venceram graças a uma vala, um parapeito de terra e o arcabuz. Nas décadas seguintes, armas de pólvora deixaram de ser raras e se tornaram a principal forma de combate nos campos de batalha da Europa. No fim dos anos, 1.500 armas de fogo já eram centrais nos exércitos europeus, compondo cerca de 40% da infantaria. É importante notar que, por muito tempo, um homem com uma arma de fogo não era, na verdade, mais valioso no campo de batalha do que um arqueiro bem treinado. A arma de fogo era mais potente para perfurar armaduras, mas o arqueiro tinha cadência de tiro e precisão superiores. A principal vantagem das armas de fogo era serem muito mais fáceis de usar. Levava apenas algumas semanas para treinar um homem a usar uma arcabuz, enquanto eram necessários anos de prática dedicada para se tornar um arqueiro proficiente. Um manual militar chinês de 1644 resumiu bem a questão. O arco e flecha só conseguem acertar o alvo e matar o inimigo se a pessoa tiver habilidade e força. A arma contém habilidade e força em si mesma, completamente independente da pessoa. Com o tempo, armas de fogo evoluíram. Outra inovação importante surgiu no início dos anos 1600. O fecho de pederneira, um novo mecanismo de gatilho. No século XVI, todas as armas de fogo portáteis eram de fecho de mecha ou de roda, ambas com grandes desvantagens. O fecho de pederneira e o de roda eram mecanismos de autoignição, dispensando o uso de pavio aceso pelo soldado. No entanto, ele era muito mais simples do que o fecho de roda, o que significava que era mais confiável e mais fácil de manter. Também era mais barato, o que significava que podia ser o mecanismo de disparo padrão de um exército, em vez de algo que só os ricos podiam pagar. No fim do século XVII e século XVII, primeiro mosquetes de pederneira tornaram-se padrão por serem mais confiáveis e rápidos que os anteriores. Nesse estágio, as armas de pólvora já estavam quase ideais e pouco mudaram até 1800. Sua adoção na Europa e no mundo foi total. Ao fazer este vídeo, percebi que o desenvolvimento da pólvora foi um processo lento e gradual. Não houve um dia específico em que alguém inventou a pólvora pela primeira vez. Pode-se dizer que a pólvora só surgiu com a invenção da pólvora granulada no início dos anos 1400. Se esse for o caso, então pode ter levado quase um milênio, desde os primeiros experimentos chineses, criando um pó inflamável até a perfeição da pólvora negra, que viria a impulsionar a era da pólvora e a conquista do mundo.